estudantes do 6º ano, muito bem-vindos e bem-vindas à nossa aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Débora. Hoje, nós vamos separar para essa aula o material que você já está acostumado, uma folha de caderno ou um caderno que você já está acostumado a usar, lápis, borracha, caneta e, se você tiver, um dicionário. Separe o material e então registre a data de hoje, o número da nossa aula e o nome da nossa disciplina. Eu vou dar um tempinho para que você se organize e nós já voltamos. Tudo organizado? Na aula de hoje, o que é que vamos fazer? Bom, essa semana teremos a Semana da Língua Portuguesa e as 2 aulas que vocês terão serão repletas de desafios linguísticos. Aposto que vai ser bem interessante para você que está aí acompanhando, certo? Vamos começar? Bom, trabalharemos na aula de hoje um conto, mas você tem aí o primeiro desafio. Eu quero que você desembaralhe as letras para descobrir qual é o título do conto que vamos ler. Vamos lá? Eu vou te dar um tempo. Reorganize as letras e forme as palavras para descobrir o título do conto. Faça e eu aguardo. Conseguiu descobrir? Vamos conferir? Vamos lá. Primeiramente, nós temos lá as, em seguida, 3 moedas de ouro. Então, o título do conto que nós vamos ler é As 3 Moedas de Ouro. Nós temos aqui um conto de adivinhação. Esse conto que nós vamos ler, ele foi reunido em um livro pelo autor Rogério Andrade Barbosa. E o nome do livro é 3 Contos Africanos de Adivinhação.
Como um conto, ele vai contar com todos os elementos da narrativa que você já conheceu em outras aulas, mas ele tem uma pitadinha a mais. Por quê? Ele vai ter uma adivinhação para que você descubra e conheça o final da história. Vamos conhecer? Vamos lá? Bom, trago aqui para vocês mais um desafio para conhecer um pouco da história. O que é que você vai precisar fazer? Você vai precisar ler as informações e numerar de acordo com a lógica. Leia, pense qual seria a lógica desses acontecimentos. E aí, faça a numeração de 1 a 7. Daqui a pouquinho eu volto para nós conferirmos. Vamos conferir. Conseguiu realizar? Dê um tempo. Se não deu, não se preocupe. Acompanhe comigo a correção, vamos pensando juntos e aí você corrige no seu caderno. Bom, quando lemos a informação, como se trata de um texto narrativo, qual é a primeira questão que você tem que pensar? Qual dessas informações traz para você o começo, a situação inicial da história? Onde aconteceu este fato? Vamos ver? Acompanhe comigo. Essa história, dizem, aconteceu em uma cidade nigeriana chamada Kano, celebrada por seu imenso e movimentado mercado. Então, temos aí onde a história acontece, em Kano. Agora temos que pensar, o que acontece em Kano? O que acontece nessa cidade? Qual desses quadros me conta a situação inicial? O que acontece? Qual é o conflito? Vamos procurar? Um mercador de objetos de couro foi reclamar com o dono da pousada onde pernotara que um ladrão entrara em seu aposento e roubara as 3 moedas de ouro que levava em sua sacola. Temos um mercador que foi roubado. Foi reclamar com o dono da pousada. E como que essa história continua? Qual desses quadros me mostra a continuação dessa história? O que é que o dono da pousada fez? Acompanha comigo, vamos achar o número 3. O homem, irritado com a grave ofensa ao visitante, respondeu: "Pode deixar que hoje mesmo você terá seu dinheiro de volta." Opa, como é que o dono da pousada vai fazer para resolver essa situação? Qual dos quadros você acha que mostra uma pista para nós do que vai acontecer? Vamos ver? O que é que ele fez? Ele pegou um frasco de perfume e despejou todo o conteúdo nos pelos de um burro. Perfume num burro? Qual será o plano desse dono da pousada? Vamos ver o que ele fez em seguida? Em seguida, chamou os empregados e falou:
Preciso descobrir o autor do roubo que aconteceu na noite passada. Temos aí uma pista, então. Ele desconfia que os empregados sabem o que aconteceu. O que ele fez? Qual foi a ordem que ele deu para os empregados? Saiam um por um, passem a mão no pelo do burro que está lá atrás e me esperem na cozinha. Então, ele está duvidando dos empregados. Será que ele acha que foram os empregados que roubaram os pertences do mercador? E os empregados? O que eles fizeram? Qual quadro me mostra? Bom, os homens, os empregados, que neste trecho são chamados de homens, sem pestanejar, obedeceram ao patrão e saíram para cumprir a tarefa. Mas o burro permaneceu calado até o fim da estranha prova. Vejam, nós não lemos nessa parte aqui, mas o mercador disse que quando as pessoas passassem a mão no burro, o burro ia zurrar, mas o burro não zurrou. E aí? Foi frustrada a tentativa de descoberta do dono da pousada? Não. Olha lá o que aconteceu. Mesmo assim, o dono da pousada descobriu quem era o ladrão. Como ele descobriu, se o burro ficou quietinho? Vamos conhecer a história? Agora você já conhece um pouco das informações, mas nós vamos fazer a leitura para descobrir bem certinho tudo o que aconteceu. Então, acompanhe comigo. As 3 moedas de ouro, um conto africano de adivinhação. Essa história, dizem, aconteceu em uma cidade nigeriana chamada Kano, celebrada por seu imenso e movimentado mercado. Ali, nos tempos antigos, se comprava e trocava de tudo: marfim, tecidos, miçangas coloridas, penas de avestruz, frutas, arroz, pimenta, milho, algodão, cavalos e camelos. E também a valiosa noz de cola, famosa por reduzir o cansaço, a fome e a sede. Um mercador de objetos de couro foi reclamar com o dono da pousada onde pernoitara que um ladrão entrara em seu aposento e roubara as 3 moedas de ouro que levava em uma sacola. Perdi tudo que consegui com as vendas de minhas sandálias, chinelos, sacolas, redes e chicotes, queixou-se o negociante. O homem, irritado com a grave ofensa ao visitante, respondeu: pode deixar, que hoje mesmo você terá seu dinheiro de volta. Ao final do dia, após as orações, o dono da pousada regressou à sua casa com uma engenhosa solução. Ele pegou um frasco de perfume e despejou todo o conteúdo nos pelos de um burro. Depois, levou o animal para um cercado no fundo de seu estabelecimento. Em seguida, chamou os empregados e falou: preciso descobrir o autor do roubo que aconteceu na noite passada. Saiam um por um, passem a mão no pelo do burro que está lá atrás e me esperem na cozinha. E, num tom de ameaça, avisou: cuidado, o animal zurrará quando o ladrão tocá-lo. Os homens, sem pestanejar, obedeceram ao patrão e saíram para cumprir a tarefa. Mas o burro permaneceu calado até o final da estranha prova. Mesmo assim, o dono da pousada descobriu quem era o ladrão. E agora eu pergunto para você, nós temos aqui um grande desafio. Como foi que o dono da pousada descobriu quem era o ladrão? O burro não fez nenhum barulho. Os empregados passaram a mão no burro, mas o burro não fez barulho. Como é que o dono da pousada descobriu quem era o ladrão? Porque ele descobriu. Temos aí um desafio. Eu vou deixar na tela e dar um minutinho para que você pense. Qual era o segredo para o dono da pousada descobrir o ladrão? Vou dar um minutinho para que você possa pensar, elaborar o seu raciocínio e nós já voltamos conferir.
Voltamos e eu quero saber, você conseguiu descobrir o segredo do dono da pousada? Como ele fez para descobrir quem era o ladrão? Vamos conferir? Vamos continuar a leitura. Para espanto do lesado comerciante, o dono da pousada reuniu os empregados e cheirou a mão de cada um. Assim que terminou a inspeção, anunciou triunfante: "O ladrão é esse aqui", disse, apontando para um dos homens. "Podem revistar o quarto dele." Dito e feito, as cintilantes moedas, como ele já havia adivinhado, foram encontradas dentro de um jarro de barro, enterrado debaixo da cama do acusado. Conseguiu perceber o truque do dono da pousada? Lembram que ele tinha passado perfume no burro? Por que você acha que ele cheirou a mão dos empregados? Qual é o truque? Ele explicou, porque o comerciante também quis saber como você descobriu. Vamos continuar a leitura para descobrirmos também. No outro dia, ao se despedir, o viajante curioso perguntou: "Como foi que você descobriu o larápio?" Não foi difícil. Só um dos homens não tinha mão perfumada. Ele, com medo de ser denunciado, não tocou no pelo do burro. E foi assim que o larápio, ou seja, o ladrão, foi descoberto. Ele ficou com medo porque ele sabia que, se tocasse no burro, seria descoberto. Certo? Conseguiram compreender? Então, tivemos aí o nosso primeiro desafio. Agora, vamos continuar. Mais desafios, porque a nossa aula é de desafios linguísticos. Eu trouxe aqui alguns trechos que nós lemos no conto. O que é que eu quero que você faça? Perceba que nós temos 3 trechos e em cada trecho uma palavra destacada. Ao lado, nós temos os significados das palavras destacadas. Você vai precisar fazer o quê? Você vai precisar relacionar. Por exemplo, acompanhe comigo. Na letra A, como foi que você descobriu o larápio? Eu quero saber de você o que significa larápio. Então, você vai associar a um dos quadros ao lado. Será que larápio significa movimentar as pestanas, abrir e fechar os olhos? Ou significa que demonstra ser tolo, bobo, abestalhado? Ou ainda, será que larápio significa indivíduo que furta, ladrão? Você vai tentar descobrir. Se você tiver um dicionário na sua casa com você, leia, faça a leitura, pesquise e depois relacione. E assim você vai fazer com o termo pestanejar e com o termo lesado. Eu vou dar um tempo para que você reflita e faça a sua atividade. Nós já voltamos.
Tudo certo, você conseguiu realizar a sua atividade? Se não deu tempo, não tem problema. Acompanhe comigo a resposta, certo? Vamos ver então. Como foi que você descobriu o larápio? Qual das respostas combina com a frase? Qual é a resposta? A resposta é indivíduo que furta, ladrão. Como foi que você descobriu o ladrão? Esse indivíduo que furtou? Vamos ver a próxima? Letra B. Os homens, sem pestanejar, obedeceram ao patrão e saíram para cumprir a tarefa. Sem pestanejar, eles não pestanejaram. Então, eu estou dizendo que eles não fizeram o quê? Será que eles não demonstraram ser tolos, abobados, amalucados? Ou será que eles não movimentaram as pestanas, não abriram e fecharam os olhos? Agora ficou fácil para você, vamos lá? Pestanejar, eles não movimentaram os olhos, eles não abriram e fecharam os olhos. E a última resposta ficou fácil. Para espanto do lesado comerciante, o dono da pousada reuniu os empregados e cheirou a mão de cada um. Então, eu estou dizendo assim, para espanto do lesado comerciante, do comerciante tolo, bobo, certo? Pensamos aí agora nessas palavras de forma individual. Eu quero que você acompanhe comigo o sentido das palavras no texto. Não foi à toa que o autor escolheu a palavra larápio, a palavra pestanejar e a palavra lesado. Veja, cada uma das palavras contribui para a formação de um sentido diferente no texto. Vejam, quando eu digo larápio, a quem eu estou me referindo? Ao ladrão, a pessoa que roubou as moedas. Então, se eu estou chamando de ladrão, eu estou dando uma característica de um personagem, certo? Então, larápio é uma palavra que expressa uma característica. O mesmo não acontece com a palavra pestanejar. Vejam, eu estou dizendo, os homens sem pestanejar, eles não pestanejaram, eles não fizeram essa ação. Então, pestanejar aqui está me mostrando, expressando a ação realizada ou não pelo personagem. No caso aqui, os homens eu tenho sem, que indica não, eles não fizeram a ação de pestanejar, certo? E a próxima palavra eu tenho lá novamente uma palavra que expressa uma característica do personagem. Para espanto do lesado comerciante. Veja, de quem que eu estou falando? Do comerciante. E o que que eu estou dizendo dele? Que ele é lesado. Ou seja, eu estou usando essa palavra para dar uma característica ao comerciante. Em língua portuguesa, nós temos muitas categorias de palavras. Nós chamamos a essas palavras que expressam características de seres, de objetos, de pessoas, enfim, chamamos de adjetivos. Então, larápio e lesado são adjetivos. Já pestanejar é uma palavra que expressa uma ação. Todas as palavras que expressam uma ação, elas são classificadas como verbos. Então, nós temos o verbo pestanejar, certo? Agora, para você me mostrar que compreendeu um pouquinho desse assunto, nós vamos fazer um outro desafio. Nós temos aqui
um caminho. Eu quero que você escolha a palavra correta para levar o mercador até suas moedas. Como é que vai funcionar? Você tem um quadro de número 1, em que você vai encontrar palavras que expressam ações realizadas pelos personagens. As palavras que têm o número 2 são palavras que expressam características dos personagens. O que é que você vai fazer? Você vai escolher uma das palavras do banco de palavras de acordo com o que está sendo pedido no caminho. Por exemplo, acompanhe no quadro o exemplo. Eu tenho aqui número 1. Se eu tenho o número 1, eu vou ter que escolher uma palavra que expressa ação. Então, você vai olhar qual dessas palavras do banco de palavras expressa uma ação para você colocar no número 1. Tem várias aqui. Eu escolhi uma para te mostrar. Vejam, eu coloquei a palavra pestanejar. Por quê? Porque o número 1 está me pedindo palavras que expressam ações. Eu poderia ter colocado outra? Poderia, mas não tem problema. Você vai chegar, você vai levar o mercador até as moedas se você acertar o que está sendo pedido. Ou palavra que expressa ação, ou palavra que é adjetivo. A ordem tanto faz. Eu vou dar um tempinho para que você realize e nós já voltamos. Tudo certo? Vamos conferir? Vejam, eu insisto com vocês, são possibilidades. Você pode ter colocado, escolhido uma palavra diferente da minha. Não tem problema, desde que você coloque um adjetivo onde está pedindo adjetivo e um verbo onde está sendo pedido um verbo. Acompanhem comigo. Nós temos lá, depois de pestanejar, o pedido, a solicitação de um adjetivo. Número 2, uma palavra que expresse característica. Eu coloquei lá a palavra larápio. Em seguida, me pede um verbo. Eu escolhi o verbo despejou. Em seguida, um novo adjetivo. Eu escolhi lesado. Um novo verbo, eu escolhi revistar. Um novo adjetivo e eu escolhi curioso. E, por último, está me pedindo um adjetivo. O que sobrou para mim foi a palavra cintilantes, que está se referindo às moedas. Veja, digamos que você tenha colocado no lugar de larápio, curioso, e no lugar de curioso, lesado. Tem problema? Não. Se você atendeu à exigência de ser um adjetivo, não tem problema nenhum, certo? Agora, quero dar um passinho a mais com vocês.
quero analisar com vocês o adjetivo larápio. Veja, como nós escrevemos larápio ou qualquer outro adjetivo? Quando nós vamos usar, quando nós vamos escrever essa palavra ou outro adjetivo? Será que eu escrevo sempre da mesma maneira? Ou esse adjetivo, ele varia, ele muda de acordo com quem está falando ou quantas pessoas estão falando? Vamos analisar? Veja comigo. Eu tenho aqui uma primeira pergunta para você. Variação de número. Se eu estou me referindo a larápio, um ladrão, digamos que fossem mais de um ladrão. Como é que ficaria essa frase? Vamos ver? Como foi que você descobriu os larápios? Um ladrão, um larápio. Dois larápios. Então, o que a gente percebe? Que os adjetivos, essas palavras que acompanham os nomes, elas mudam, elas variam de acordo com o nome a que eles estão se referindo. Certo? Vamos ver um outro tipo de variação. Será que o adjetivo varia de acordo com o gênero? Se no lugar de um homem, um larápio, fosse uma mulher, como é que ficaria? Vamos ver? Como foi que você descobriu as larápias? Veja, aqui a professora fez a concordância com a frase de cima. Como eu escrevi os larápios na frase de cima, eu escrevi para você ver na frase de baixo as larápias. Então, eu percebo que o adjetivo ou toda palavra que indica uma característica dos seres, dos personagens, elas variam de acordo com o gênero. No caso aqui, o ladrão, a ladra, o larápio, a larápia. Vamos pensar agora em termos de tempo. Será que se eu modificar o tempo que essa ação aconteceu, eu tenho aqui o passado? Como foi que você descobriu uma ação que aconteceu no passado? Digamos que essa ação aconteça agora no presente ou no futuro. Será que a palavra larápio ou os larápios vai mudar por se tratar de presente, passado ou futuro? Será que tem essa variação de tempo? Vamos conferir? Veja só, aqui eu trouxe um exemplo de futuro. Você descobrirá quem é o larápio? Veja, o verbo mudou de descobriu para descobrirá, uma ação que ainda vai acontecer. Mas o adjetivo continua o mesmo. Se eu fosse usar as frases de cima, você descobrirá quem são os larápios ou as larápias. Então, o que acontece aqui? O que eu percebo aqui? Que quando eu estou trabalhando com palavras que expressam característica, a variação de tempo não existe, certo? Vamos fazer uma atividade para a gente continuar estudando sobre esse assunto. Agora, eu quero que você faça sozinho ou sozinha aí na sua casa, certo? Vamos ver lá, então. Como ficaria o trecho abaixo se o comerciante fosse uma mulher? Reescreva o trecho fazendo as adequações necessárias. Vejam, nós temos aqui, para espanto do lesado comerciante. Olha a palavra que dá uma característica do comerciante. Quem é lesado? O comerciante. Como é que ficaria se, no lugar de ser um comerciante homem, fosse uma comerciante mulher? A palavra lesado mudaria? Teriam outras palavras nessa frase que mudariam também? Eu vou dar um tempo para que você pense, escreva no seu caderno, na sua folha, e nós já voltamos para conferir.
Estamos de volta e vamos conferir a sua resposta. Vejam, como é que eu elaborei aqui a resposta para que você confira. Para espanto da lesada comerciante, o dono da pousada reuniu os empregados e cheirou a mão de cada um. Vejam, nós temos, além da mudança da palavra lesado, nós temos também a palavra da. Por quê? Porque do lesado está se referindo ao homem, ao comerciante, e da lesada está se referindo à mulher comerciante. Você reparou que a palavra comerciante não mudou? Vejam, como isso acontece? Por que isso acontece? Acontece em várias palavras da nossa língua portuguesa. Eu quero que você observe comigo aqui. Vejam, quando eu uso a palavra comerciante, eu estou falando de um nome ou de um substantivo que se refere tanto ao gênero feminino quanto ao gênero masculino. E o termo não se altera. Nós chamamos esse termo, esse nome de substantivo uniforme, que é o substantivo que apresenta apenas uma forma escrita. Vejam, você pode usar em muitos outros substantivos assim. Por exemplo, o comerciante, a comerciante. O estudante, a estudante. Certo? Eu quero agora que você pense em um exemplo. Pergunta aí para quem está próximo de você e pense um exemplo de outro substantivo uniforme para escrever aí no seu caderno e depois nós vamos conferir. Eu deixei um espaço para que você pense. Da mesma forma que eu falo o estudante, a estudante, não mudou, só mudou o artigo que tem na frente do nome. Pensa em outro substantivo que esse fator também ocorre. Eu vou dar um tempo para que você pense, registre e nós já voltamos. Voltamos para conferir a tua resposta. Vejam, a professora trouxe um exemplo. Existem inúmeros substantivos uniformes. Você pode ter pensado em alguns bem diferentes do que eu trouxe. Eu trouxe o exemplo da palavra policial. Eu posso dizer o policial ou a policial, certo? Lembrando, quando eu estou me referindo a comerciante, eu estou falando de um substantivo, um nome. Substantivos são todas aquelas palavras que dão nomes aos seres, aos objetos, a tudo o que existe, certo? Aqui, a palavra lesada, que nós estamos usando, é o adjetivo que está caracterizando a palavra comerciante. Vamos adiante, estudando os adjetivos, certo? Eu trouxe mais uma atividade para você. Como ficaria o trecho abaixo se tratasse de vários comerciantes? Reescreva o trecho, fazendo as adequações necessárias. Vejam bem, nós temos aqui um trecho do texto que está falando do lesado comerciante, ou seja, é um comerciante lesado, bobo. Lembra que nós vimos o significado da palavra? Agora eu estou perguntando para você, e se fossem vários comerciantes no lugar de um, mais de um? Como é que ficaria essa frase? Você vai precisar escrever no seu caderno e pensar, será que outras palavras vão sofrer modificações também? Eu vou dar um tempo para que você releia, reflita e depois registre em seu caderno. Vamos lá?
Estamos de volta e vamos conferir a sua resposta. Vejam bem, eu pedi para que você reescrevesse esse trecho como se ele estivesse se referindo a mais de um comerciante. Um comerciante é lesado. Se eu estiver me referindo a 2, 3, mais de um, eu não vou falar lesado comerciantes ou lesados comerciante. Como é que fica essa frase? Acompanhe comigo. Para espanto dos lesados comerciantes, o dono da pousada reuniu os empregados e cheirou a mão de cada um. Nós vimos juntos nos slides anteriores que o adjetivo, essa palavra que dá característica, ela vai variar de acordo com o nome a que ela estiver se referindo. Veja, um comerciante, mais de um, eu vou falar comerciantes. Então, se eu tenho comerciantes, eu tenho que dizer que eles são lesados. Então, vai alterar o adjetivo também, certo? Bom, nós agora, nessa aula, vamos ficando por aqui. Eu espero que você tenha acompanhado, que você tenha curtido comigo e eu te aguardo, certo? Um abraço para você e até mais.